Bem-vindos ao canal Lá Poderosamente. O versículo de hoje é Gênesis 1:20, 31. Agora, vamos nos aproximar da Escritura com o coração aberto, com reverência, permitindo que o Espírito Santo nos guie e fale conosco através dela. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Irmãos e irmãs, esta é a palavra de Deus. Senhor, nosso Pai, pedimos a Tua graça e sabedoria para mergulhar na profundidade da Tua palavra. Que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento. Amém. Bom, então, qual é a primeira grande verdade que salta aos nossos olhos nesse texto, não é mesmo? É, sem dúvida, o poder impressionante da palavra de Deus. A gente percebe que nada aqui acontece por acaso. Tudo começa com uma ordem divina. Essa frase, e disse Deus, ela se repete, sabe? Como um refrão poderoso. E isso nos ensina algo fundamental. A criação não é fruto de um acidente cósmico, de uma explosão sem sentido. Ela foi um ato intencional, que nasceu não do caos, mas de uma palavra cheia de propósito e poder. E repare como a palavra de Deus não só cria do nada, mas também organiza. As águas se enchem de vida, os céus se povoam com aves, a terra começa a produzir seres vivos, e existe uma ordem linda nisso tudo. Cada ser é criado de acordo com as suas espécies. Isso revela um Criador que ama a diversidade, mas também a ordem, o propósito. E depois de cada ato, ele mesmo avalia e declara: ficou bom. É o selo de aprovação do artista sobre a sua obra. Mas aí a narrativa muda um pouco o tom, o ritmo. Depois de criar toda a vida animal, chegamos ao ponto alto, ao clímax da obra de Deus, a criação da humanidade. E veja bem, esse não é só mais um passo na lista, é de fato a coroação de toda a criação. Isso nos leva a uma pergunta que todo mundo se faz, né? Com um universo tão grandioso, com uma criação tão espetacular, qual é o nosso lugar nisso tudo? Qual é o propósito da nossa existência? A resposta que a Bíblia nos dá é ao mesmo tempo muito clara e extremamente profunda. Aqui está a virada de chave, percebe? Deus não diz: produza a terra o homem, como fez com os animais. Não, aqui há uma conversa, um conselho divino. O uso do plural, façamos, sempre intrigou os teólogos. Muitos veem aqui um primeiro vislumbre da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão, decidindo criar a humanidade de um jeito único, especial.
Ser criado à imagem de Deus, o que os teólogos chamam de imago Dei, é o que nos torna diferentes de todo o resto da criação. E não é sobre aparência física, é sobre sermos um reflexo do caráter de Deus. É por isso que temos a capacidade de raciocinar, de amar, de criar arte, de nos relacionar, de fazer escolhas morais. Fomos feitos para sermos os representantes visíveis de um rei invisível aqui na sua criação. Vamos colocar lado a lado para a gente ver bem a diferença. Os animais, criados de acordo com as suas espécies. A humanidade, criada à imagem de Deus. E a bênção também muda. Ambos são abençoados para se multiplicar, sim, mas só a humanidade recebe a tarefa, a responsabilidade de governar, de dominar. Então, ser criado à imagem de Deus não é só um status, um título de honra. É, na verdade, um chamado à ação. Com esse privilégio todo, vem uma responsabilidade imensa. Uma missão divina que nos foi dada desde o comecinho. Deus nos entrega o que ficou conhecido como o mandato cultural. Primeiro, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra com mais portadores da imagem de Deus. E depois, subjuguem a terra, dominem sobre a criação. E o que isso quer dizer? Quer dizer desenvolver todo o potencial do mundo. Construir cultura, fazer ciência, criar arte, tudo para a glória de Deus e para o bem de todos. Olha, muito, mas muito importante mesmo entender o que significa essa palavra dominar. Não é de jeito nenhum uma permissão para a gente explorar, a destruir, usar tudo de forma egoísta. No contexto da Bíblia, é um chamado para sermos mordomos. Pense na gente como zeladores de um jardim incrível que pertence a outra pessoa. O nosso domínio tem que ser um espelho do domínio amoroso e cuidadoso de Deus. A gente foi chamado para cuidar, para cultivar e para proteger este mundo maravilhoso que Ele nos confiou. Certo. Então, como é que a gente pega essa verdade tão antiga, lá de Gênesis, e traz para a nossa vida hoje, como seguidores de Cristo? Vamos pensar em alguns princípios práticos, princípios vivos que saem direto dessa passagem. Primeiro, valor inerente. Cada pessoa, sem exceção, tem um valor e uma dignidade imensos, simplesmente por ser feita à imagem de Deus. E isso tem que mudar o jeito que a gente trata todo mundo. Segundo, propósito divino. Nosso trabalho, seja ele qual for, não é em vão. Ele tem significado, faz parte da missão de Deus de cuidar do mundo. Terceiro, cuidado com a criação. Somos responsáveis por zelar pelo meio ambiente. Como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela há. E por último, a provisão de Deus. Ele proveu o alimento para todos, o que nos lembra de confiar nele, assim como Jesus ensinou em Mateus 6, quando falou sobre os pássaros do céu. Diante de verdades tão gigantescas sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre a nossa missão, vamos tirar um momento agora para refletir e orar. Essa é uma pergunta para a gente levar para o coração, sabe? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no jeito que a gente interage com o mundo ao nosso redor. Será que estamos refletindo o caráter de Deus? Estamos cuidando com responsabilidade daquilo que Ele colocou em nossas mãos? Nós agradecemos a Deus por essa palavra tão rica e pedimos em oração por ânimo, por alegria e por um coração agradecido pela vida de Miriam Sacho. Que o Senhor continue nos abençoando plenamente e que a gente siga crescendo, juntos, na fé em Cristo Jesus e no estudo da maravilhosa Palavra de Deus.